Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do nosso Deus, do nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos concedeu o privilégio de mais uma manhã poder ver o brilho do sol, exclusivamente pelo seu amor, pela sua graça. Se você puder, quiser acompanhar a leitura comigo, vamos fazer uma reflexão com base em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é Deus conosco, ele é Deus com a gente, ele se envolveu com a história humana. E é extraordinário esse fato, saber que o Senhor se tornou carne, se tornou osso, encarnou na história para resgatar o seu povo, não é? Para ir no encalço da ovelha que se perdeu, para entregar sua vida numa modalidade de morte para lá, de atroz, né? A cruz assumiu a dor, o sofrimento, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E ele fez isso movido por um sentimento, o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então é na dádiva do Filho que esse amor é manifestado, que essa grande, e imensurável graça é patenteada. Glória a Deus por isso. Então ele é Deus Emanuel, e ele sendo rico se fez pobre, como está escrito também, para, por meio da sua pobreza, enriquecer a muitos. Ele é aquele que assumiu a vergonha da cruz e que passou, pelas agruras que qualquer ser humano é capaz de passar, não é? Ele passou pela traição, ele passou pela privação, de água, quando ele foi pedir água à mulher samaritana, ele no seu jejum no deserto também sabe o que é a fome, sabe o que é a deslealdade, o que é ser ridicularizado, o que é ser incompreendido, e conhece evidentemente as dores que sentimos aqui, nessa pele, nesse corpo. E isso é um alento para mim e para você. Não sei qual a sua percepção a respeito disso, mas porque está escrito também em Hebreus que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer de mim e de você, porque em tudo que ele foi tentado e atribulado, ele é capaz de salvar aqueles que também são tentados. Então é um sumo sacerdote, é um advogado, um intercessor que teve completa empatia com o ser humano. Então Deus não quis acenar de longe para o ser humano, mas quis se envolver com a nossa história até a tampa. Isso é maravilhoso, saber que na história Deus se manifestou. Isso é um fato realmente extraordinário que nos maravilha, que nos traz uma grande alegria, um grande gozo, em mim em particular, saber que isso aconteceu. Mas mais que isso, não apenas olhamos para o retrovisor da história. Eu e você contemplamos a presença de Cristo agora, porque Ele nos garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele nos deu do seu Espírito. E isso é também maravilhoso, saber que Ele está conosco, Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos jogou aí na terra e nos deu um manual de instruções chamado Bíblia e disse: agora siga aí com a sua vida, siga o manual, siga as instruções e tudo vai ficar bem. Ele sabia que não ficaria tudo bem, nós precisaríamos de um Consolador, nós precisaríamos de uma manifestação dele mesmo por meio do Espírito Santo, que é uma pessoa, que é Deus, que não é o Filho, que não é o Pai, mas ao mesmo tempo é um com o Pai, com o Filho, porque existe apenas um Deus, é o grande mistério. Então ele nos concedeu do seu Espírito e ele está conosco, Deus Emanuel. Isso é um fato maravilhoso e que todos os dias devemos agradecer a Deus, pela presença desse grande amigo que é Jesus Cristo. Nós não podemos ter uma fé baseada num Deus distante, num Deus que ainda está com um véu sobre o rosto. Então, na verdade, o véu foi rasgado de cima a baixo e agora temos acesso ao lugar mais sagrado, que é o Santo dos Santos, que simboliza essa presença de Deus agora desimpedida, dessa presença de Deus franqueada a todos nós. Esse acesso ilimitado que temos à presença de Deus, porque um cordeiro foi imolado
né? Porque o ofertante é também o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote é o ofertante. E qual foi a oferta? Ele mesmo, o seu corpo, não é, o seu sangue. E isso nos dá, né, um alento muito grande em dias difíceis, né, como os que nós vivemos hoje, né, em que podemos fixar os nossos olhos nos fatos, nas circunstâncias, e esquecer o Deus das consolações, né, e de nos reportarmos de todo o coração aquele que nos acode com a sua mão abençoadora. Então eu queria que hoje eu e você pudéssemos, por meio do Espírito de Deus, ter essa percepção de presença do Senhor. Isso é muito importante, porque o próprio nome dele já carrega essa ideia de presença, de proximidade, né, do Deus em nós, porque o nome dele é Emanuel. Ele é Emanuel. Então, a presença do Filho e essa grande obra realizada por Jesus na cruz é também uma obra de supressão da distância, né? Do cerimonial, do véu, né? do Deus inacessível, do Deus difícil de se encontrar, né? Agora não, agora é o Cristo que está em nós. Então isso não pode jamais sair da nossa pauta de alegria, né? De felicidade, e deve ser motivo de comemoração. Agora, além disso, dentro desse Cristo que nos favorece, porque Ele é o Deus conosco, é claro que vai surgir a pergunta, e eu e você somos interpelados pela criação de Deus. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, né? Que a criação, ela deseja a manifestação dos filhos de Deus. Então, se nós dizemos que o Cristo, ele está conosco, ele é Deus Emanuel, a pergunta é: cadê ele? Cadê o Cristo? Porque o Cristo precisa estar conosco. E é importante entender que esse Cristo que está conosco, que nos favorece, claro, também tem um caráter que é manifestado na igreja e na sua vida, na minha vida, né? Na vida de cada um individualmente. Ele se manifesta na igreja, de uma maneira comunitária, mas também sobre a nossa vida com o reflexo da sua luz em cada gesto, em cada ação nossa. E essa, né, essa tem que ser uma ênfase nossa, porque você sabe, você que congrega conosco há algum tempo, que uma das pregações a pregação mais enfática na comunidade, e que sempre lançamos luzes para esse fato, é que o Senhor, ele muda o caráter, ele muda o nosso jeito de ser, e só vale a pena seguir a Cristo no final das contas, porque nós podemos ser pessoas diferentes, né? O importante é o que Cristo faz conosco, né? Qual é o resultado final dessa história de evangelho? Se de fato nós, a partir daí, né, um ser novo pode surgir, né? Então, cadê o Cristo? A Bíblia fala que Jesus Cristo, um dos seus, dentre tantos títulos que ele tem, é que ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E cadê o príncipe da paz? Nos nossos relacionamentos, por exemplo, diante de circunstâncias mais conturbadas, da oposição, da ofensa, como agimos, como falamos, né? Jogamos lenha na fogueira, jogamos gasolina no fogo, ou nós temos agora uma postura de pacificadores, que é o que está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, essa filiação com Deus é manifestada quando o Cristo que está em nós, quando Deus Emanuel também se manifesta na forma de pacificação. Pacificação, será que nós estamos com o nosso ego tão inchado que somos incapazes, né, de ouvir uma ofensa e conseguir relativizá-la, né? Entender que a pessoa pode faltar sabedoria no uso da palavra, né? Às vezes tem pessoas que têm uma ausência de habilidade com a palavra e podem nos ofender, ou simplesmente quiseram ofender, e nós não devemos devolver na mesma moeda, mas devemos ser sábios para pacificar essa situação. E isso começa no lar, né? Isso começa no âmbito doméstico, e temos que ter essa habilidade, eu e você, né, de darmos descontos às pessoas, porque muitas vezes a ansiedade, né, ela pode se manifestar inclusive com comportamentos agressivos que a pessoa naturalmente não teria,
né? Pressionada por sua dor, por suas preocupações. Então eu e você precisamos carregar esse Deus conosco, que é o Jesus Cristo, que também é príncipe da paz. Cadê o príncipe da paz na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né? Também está escrito entre os títulos que ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é um conselheiro maravilhoso. E qual é a qualidade, né, da nossa palavra também nos relacionamentos? O que temos a dizer? Palavra de revide, né? O que vamos falar quando formos também ofendidos? Nos entregamos à maledicência, a fazer conjecturas, né, sobre o caráter das pessoas. Isso é uma coisa e é uma tentação muito comum, né? A Bíblia fala que quem não tropeça na palavra é capaz também de dominar todo o corpo e é perfeito varão. E aí sim vai estar habilitado para toda boa obra. Então, o nosso Cristo, o Deus conosco, é também um conselheiro maravilhoso. E que tipo de conselho nós temos, né? A Bíblia fala que a tagarelice é como pontas de espada. Agora, a língua do sábio é medicina, é terapia. Será que temos essa palavra terapêutica para as pessoas? A nossa alegação é que ele é Deus conosco. A nossa alegação é que ele está em nós. Então, cadê ele, né? Então, esse Cristo em nós precisa manifestar o seu caráter, porque existe uma sede de presença de Deus, né? Falar sobre Deus é algo fácil, né, de fazer, e nós temos aí aos borbotões. E depois então da internet, né, e das redes sociais, dos vídeos do YouTube, etc. Então falar sobre Deus se tornou algo fácil, né? A comunicação se tornou mais ágil, e isso é muito bom. Só que mais que isso, nós precisamos da comunicação não verbal sobre o Evangelho, né? Ou verbal, mas que não necessariamente passa por uma explicação do plano de redenção por si só, porque isso nós fazemos, mas é quando a luz de Cristo está brilhando em nós, porque nós já alegamos que ele é Deus conosco, que ele é Deus Emanuel. Esse Deus Emanuel é Deus de amor. E aí nós seguimos a Jesus Cristo. Então, que tipo de pistas, né, e pegadas nós deixamos no caminho à medida que vamos seguindo a Cristo? São pegadas de amor, porque isso é o que caracteriza a igreja e eu e você, né, como discípulos de Cristo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, a marca do amor é que fala sobre nós, né? É que é a nossa credencial. E isso talvez seja um ponto delicado, não é? Ainda ser tratado, talvez na minha vida, na sua vida. Que o Senhor nos ajude, porque nós alegamos que ele é Deus Emanuel. Ele está conosco. Cadê o Cristo do amor? E cadê esse amor fluindo em mim e você, né? Precisamos ter essa autocrítica para que o Espírito de Deus tenha espaço, né? Para que esse Cristo que habita em mim possa refletir, né? Diante dessa sede de presença de Deus que as pessoas têm, né? E não apenas uma fala sobre Deus, mas também a projeção da sua luz sobre os contextos, tantos, né, dos quais nós participamos. A família, né, na nossa casa, trabalho, na nossa igreja, nos relacionamentos, nas amizades, né, nas relações comerciais, né? Cristo é aquele que foi obediente até a morte de cruz. E qual é o nosso nível de fidelidade? Porque nós dizemos que ele é Deus conosco, né? Já estamos prontos para desembarcar com mal e tudo dessa história do Evangelho, quando somos pressionados, né? Quando as coisas ficam difíceis, nós cansamos, falamos, não quero mais não dá mais para seguir a Jesus, né? Será que ponderamos isso constantemente? Qual a nossa fidelidade? Ele, esse Cristo que habita em nós, esse Deus Emanuel, é aquele que foi obediente até a morte de cruz. Então, deve ser algo natural em mim e em você, né? Uma perseverança na palavra e no Evangelho, né? A nossa obediência a Deus, que é uma forma de adoração, né? Porque Cristo já dizia, vocês honram-me e por meio do profeta, né, Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então as nossas palavras, elas têm uma importância muito relativa diante de Deus, porque ele faz a leitura do coração. Então, se essas palavras elas
estão em harmonia, em sintonia com a vida, elas se tornam uma oração boa. Mas se elas não estão em consonância com o que nós vivemos, em coerência com todo o resto, então elas não ultrapassarão, né, os tetos das nossas casas. Então eu e você somos chamados a termos a comunhão com Cristo, porque Ele é Deus Emanuel e isso nos favorece, mas também existe uma marca de Cristo em mim e em você. E seria maravilhoso se nós disséssemos como Paulo, né? Ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, como está escrito em Gálatas. Temos as marcas de Cristo? É isso que eu quero para a minha vida. Eu tenho certeza que você também quer isso para a sua vida. O Deus conosco, mas um Deus que se manifesta em nós. Porque Ele é a luz do mundo, quem o segue não anda em trevas. Ele falou, pelo contrário, terá a luz da vida. E é uma luz muito forte, né? Se você já leu Atos 9, da conversão de Saulo, ali foi de dia, né? Foi sol a pino. Ao meio-dia que aquela luz, que é mais forte que o sol, surgiu. Então não é uma vela, não é um candeeiro, é luz mesmo, né? É o sol nascente das alturas que vai iluminar os que jazem nas sombras da morte, como diz o cântico de Zacarias. Então nós vivenciamos um evangelho real, de gente real, de carne e osso, mas que pode se superar pela presença do Espírito, pelo Deus conosco e que carrega essas características, né? O Deus que tem um bom conselho, um Cristo que é pacificador, um Deus que é amor e um Jesus Cristo que foi obediente até a morte. Isso também é um desafio para mim e para você, porque Ele está conosco e essas características, em nome de Jesus, vão fluir a cada dia na sua vida e na minha vida. Não pelo nosso mérito, mas porque Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos outorgou a boa dádiva, né? Que é o Espírito Santo de Deus, que dinamiza a nossa vida espiritual. Do contrário, eu e você não suportaríamos. Que o Senhor abençoe a sua vida e a nossa vida e que essas palavras possam nos ajudar e trazer um novo desafio para a glória dEle. Em nome de Jesus.